noite. Estamos aqui em mais um programa sobre empreendedorismo. E hoje também temos outro convidado que já esteve conosco num talk show, mas agora ele está aqui para falar sobre empreendedorismo. Então, chama a família, chama os amigos, não é? Estejam aqui conosco, porque a noite promete. Então, estamos aqui com o professor Júlio César Oliveira. Então, professor Júlio César, eu até marquei aqui que era para não errar, né? E chamei de professor porque eu sei que o senhor é professor, né? Professor tem a IBET, Clínica de Especialidade e Escola de Formação. Professor Júlio, conta um pouquinho para nós quem é o senhor e fale um pouquinho da sua clínica. Olá, professora Vânia, boa noite. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, né? Participei recente do talk show, falando aí sobre um tema um pouco diferente do empreendedorismo, mas também tão importante, tão prazeroso quanto. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Imagina. Muito bem, eu sou Júlio César Oliveira, sou administrador. Comecei a graduação, né, ainda cedo. Eu comecei a graduação com 17 anos e me formei aos 21. Então, também comecei essa jornada do mercado de trabalho muito cedo. Eu comecei aos 12 anos, ainda não tinha lei do aprendiz, né? Isso surgiu logo em seguida da minha entrada no mercado de trabalho, mas eu comecei num projeto social, como gandula, num clube em São Paulo. Então, eu fui gandula durante 2 anos, e aos 14, exatamente aos 14, surge a lei do projeto aprendiz, né? E eu sou inserido, então, eu já fazia um curso de administração aos 14 anos, parecido com o que nós temos hoje nas ETECs, né? Um curso de profissionalização e técnico, e entrei, então, para trabalhar na área administrativa aos 14 anos. Foi meu primeiro contato aí com a área administrativa. Eu conto isso antes até dessa apresentação, para já irmos entrando no tema empreendedorismo e como é que eu vou me construindo até aqui, né, como empreendedor. Então, aos 14 anos, eu começo a trabalhar na área administrativa, começo a me apaixonar pelos processos e protocolos e olhar, né, tudo isso que eu estava estudando e que os nossos alunos vão vendo hoje na teoria, na prática. Eu falei, poxa, isso é interessante, isso é aplicável, isso é prazeroso, isso é possível. Acho que a grande questão, né, professora Vânia, é olhar esse teórico que é dito na sala de aula e conseguir aplicar e olhar ele em funcionamento. Bem, então, aos 14 anos, eu comecei nesse mesmo clube a trabalhar, né? Participei do processo seletivo e me tornei aprendiz. Fiquei 1 ano como aprendiz, logo eu me tornei recepcionista, comecei a trabalhar no departamento médico. De recepcionista, eu virei auxiliar administrativo, assistente administrativo, depois virei assistente da presidência do clube. Então, fiquei 6 anos, foi uma jornada dos 12 anos e 6 anos à frente. Então, eu saí com 18, no primeiro ano já da faculdade. E aí, o que acontece? Dentro do clube, dessa perspectiva dos 6 anos, dos 12 aos 18, eu começo a perceber, Vânia, que eu já tinha um perfil empreendedor. Porque empreendedorismo, ele parte dessa perspectiva do novo, né? Do novo formato, do fazer diferente, do perceber possibilidades e perspectivas novas. E essa construção, né, desses 6 anos foi realmente nesse formato. Então, quando tinha projetos internos de inovação para o clube, né, era um clube, é o maior clube poliesportivo da América Latina. Então, quando tinha essas campanhas, eu participava, me inscrevia. Era até super engraçado, professora, porque eu era o mais novo, muito novo, né? Então, ali com 15 anos foi que eu apresentei o primeiro projeto, inclusive, que veio dessa primeira formação técnica em administração, e apresentei o projeto. E eu estava sempre tentando, de alguma maneira,
possibilitar novos formatos e novas possibilidades. E não necessariamente, né, quando a gente pensa em empreendedorismo, as pessoas tendem a pensar em abrir um negócio, uma nova possibilidade, mas esse empreendedorismo também interno, né, que possibilita você pensar em novos formatos. E aí, então, até tive matérias internas no clube sobre a minha história dentro do clube, então, de gandula a assistente da presidência, essa jornada como se construiu, e foi um processo bastante interessante de muito aprendizado. E dessa história inicial, é importante falar aí para a galera que está ouvindo, né, que muitos possivelmente têm, hoje ou estão, ou passaram por trabalhos mais operacionais e base, que dá para fazer diferente, investir em inovação, investir em formatos novos, em comportamentos novos, em atitudes novas, e construir uma carreira e uma história produtiva, né? Então, de gandula, eu sempre brinco, esse termo, professora Vânia, foi da matéria, né, que saiu na revista interna do clube, que foi de gandula a assistente da presidência. Então, de gandula a assistente da presidência, houveram aí fatores internos importantes em relação à inovação, em relação a fazer diferente, que já era um aspecto empreendedor. Bem, nessa história, né, para chegar até aqui, aos 17 anos eu entro na faculdade, eu era assistente da diretoria, da presidência do clube, tinha um salário muito, muito significativo para a época, inclusive, isso tem mais de 10 anos atrás, aqui para a gente não falar a idade, tem mais de 10 anos atrás, e aí eu me lembro que eu estava já indo para o segundo ano da faculdade, eu falei, poxa, cursava administração, a minha função não estava muito correlata ao que eu estava estudando como administrador, planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu só estava no planejamento, porque um secretário executivo, ele mais está no planejamento do que na execução, na direção, e eu falei, eu preciso começar a ir para a minha área. Esse também já é um ponto de empreendedor que eu chamo bastante atenção, que é o não ter medo de mudar, o não ter medo de fazer diferente. E aí, professora Vânia, eu saio de uma remuneração muito significativa, saio do clube, né, num acordo mesmo, para entrar como estagiário numa multinacional espanhola. Na época, eu já tinha entrado num curso de espanhol, né, estava na língua, falei, vou mudar, e fui trabalhar num departamento de controladoria. Eu fui estagiário numa empresa multinacional no departamento de controladoria. Nessa mudança, eu perco 80% da renda que eu tinha. Só que nesse planejamento estratégico, eu falava, isso vai ser muito positivo para a minha carreira. E essa mudança precisa acontecer como um investimento. Então, eu olhava isso como um investimento, claro, de alto risco, né, professora Vânia? Porque sai de um contrato CLT muito confortável e ia para um contrato de estágio. Bem, entro nessa empresa como estagiário em controladoria, que é, né, como a professora sabe, e aí só explicando para os alunos que talvez não conheçam, uma vertente da contabilidade, né, que vai trabalhar mais com aspecto financeiro de relatórios. E aí fiquei como estagiário, o contrato era de 1 ano, fiquei como estagiário 3 meses e logo fui promovido para assistente da controller da América Latina. Então, retomo uma posição interessante, começo a praticar ainda mais aspectos administrativos e, como assistente da controller da América Latina, também a ter outras possibilidades de viagens e de interação com outro país no que tange a administração. Fico nessa empresa 1 ano, e aí, para resumir, para eu não contar a jornada inteira, porque é uma jornada um pouco longa, dessa empresa foi o start para uma carreira, em que eu passo inicialmente, saio de uma área de clube, né, em que tem outros formatos e outras possibilidades, saio de uma área de planejamento, entro numa área financeira, depois disso eu vou discorrendo minha carreira para uma área de educação, então eu voltei a trabalhar no clube, mas como implantador do projeto Aprendiz,
Então, montei o projeto para apresentação para o Ministério da Educação, para a Secretaria da Fazenda e do Trabalho. Então, começo a implantar. E aí é interessante, né, professora, como as coisas vão se construindo em relação às estratégias mesmo de carreira, e eu volto, então, a implantar aquilo que eu comecei, né, porque eu começo como aprendiz, e aí volto para fazer a aplicação disso, e a substituição e a troca. E aí comecei, então, já na área da educação corporativa, volto para a área da saúde, passo pela área de negócios, né, do business, do executivo, e aí vou discorrendo a minha carreira nesse sentido. Chegou um momento, que é onde eu estou, né, que eu percebi que nessa carreira e nesse processo de aprendizado, de estar em outras empresas, eu consegui ter base e ferramentas para aplicação no meu próprio negócio. Opa, tivemos um probleminha técnico, mas é assim mesmo, ao vivo, dá nessa situação. Vamos lá, o professor Júlio, acho que está se reconectando aí. Não tem problema não, né, pessoal? Enquanto isso, toma uma água aí. Professor Júlio deu uma travada aqui para nós. Mas tudo bem, pessoal. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo e é isso. Toma uma aguinha, o professor Júlio está voltando aí, acho que teve algum probleminha com a internet. Mas vamos aguardando aí. Eu também vou tomar aqui, eu estou com um cafezinho aqui também, uma xícara enorme. Né? Mas é isso mesmo. Eu vou aproveitar enquanto o professor Júlio tenta se reconectar para falar para vocês o quanto que é importante, né, o que ele coloca aqui para nós do planejamento, né? Opa, voltou! Voltou! Não tem problema, eu estava falando para eles o quanto que é importante, né? A gente é assim mesmo, professor, ao vivo, é internet, é muita coisa, mas é assim mesmo. Eu estava contando aqui para o pessoal o quanto que é importante, né? O que a gente fala em sala de aula, né? Do planejamento, o senhor falou do PDCA, né? Então, a importância de colocar, de conhecer, saber e colocar isso em prática, né? Muito bem. Eu não sei até onde deu para ouvir, onde eu parei aí na conexão. Então, o senhor estava falando que, a partir de então, o senhor está chegou até aqui, né? E teve que escolher essa área entre a saúde, né? O senhor passou pela saúde, né? Então, e aí caiu a conexão bem na hora. Muito bem. Legal. Então, quando a gente decide empreender, né, professora Vânia, eu acho que aconteceu, e isso, eu acho que cada empreendedor, e você conversando com todos eles, e tendo os alunos essa oportunidade de saber a história, um pouco da história de cada empreendedor, deve ter notado, né, e isso é muito significativo, que cada um tem um motivador, e teve também uma história até chegar no caminho de empreender, né? Na minha história, o que começou a aparecer também foi que eu entrei para um mercado de médias empresas. Então, empresas que geralmente estavam muito desorganizadas, sem fluxos financeiros, sem fluxos administrativos, de recursos humanos. E eu entrava realmente para montar um processo, para implantar. Então, eu fui implantador ISO, né, dos processos de qualidade e certificação na área da saúde ONA. Então, eu entrava para fazer esse movimento. E aí, depois eu percebi, eu falava, poxa, tem outras possibilidades, mas aqui já está ok. E eu me instigava a ir para um outro lugar para fazer a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber, eu falei, poxa, na verdade, o que eu gosto de fazer é estar em constante movimento e fazer com que a empresa também esteja. Mas acontecia uma coisa interessante. Esse, muitas vezes, era o meu desejo como administrador, mas não a missão da empresa, né? Eu me lembro que eu fui administrar uma clínica cardiológica
e tinha um potencial incrível, inclusive foi a melhor clínica em fator de recepção de fatores, de processos e procedimentos, era tudo muito alinhado que eu já gerenciei. E eu falava, vamos abrir uma segunda unidade, uma terceira, né? Lá tinha um fluxo muito grande, uma demanda reprimida significativa. E eu lembro que o diretor falava, Júlio, não, eu quero essa unidade e só. Eu não quero outra, eu não quero uma. E aí era muito gozado, e aí eu comecei a entender que eu precisava estar consonante com a missão da diretoria, e tinha possibilidades e tinham outras coisas que eu não poderia fazer. E foi aí que eu comecei a despertar para o empreendedorismo. Eu falei, poxa, se isso é um desejo, e aí eu acho muito importante para o empreendedor, também o autoconhecimento, né? Se isso é importante para mim, se inovar, trazer outras possibilidades e formatos é importante para mim, por que não fazer isso no meu negócio? E aí é que me dá o start de empreender. Nisso eu estou no último ano da faculdade, e isso aí para a galera que está se formando, a minha empresa foi o meu TCC, então o meu TCC da graduação foi o meu plano de negócios, em que eu estruturei essa clínica e esse cenário, claro que ele vai se aprimorando, né, com o decorrer do tempo. Eu abri a empresa 8 anos depois da minha primeira formação, mas esse TCC estava lá e foi fruto. Então, quando eu implantei a empresa, eu retomei esse TCC, né? Reorganizei o plano de negócios. É uma outra coisa que eu falo muito para os alunos, né? O plano de negócios é uma ferramenta sensacional que, se você souber como conduzir e direcionar e montar esse plano de negócio, é inclusive uma boa possibilidade do aluno empreender até como um plano B, vender um plano de negócio para um microempreendedor que quer abrir uma empresa, né? O empreendedor do bairro que está lá com a empresa mais ou menos capengando, oferece para ele, fala, olha, eu sei montar um plano de negócio que possivelmente vai aí te trazer um retorno interessante, um fator de organização melhor e maior. E aí, Vânia, então, começo a pensar em empreender. Só que eu retomei esse plano de negócio, também é muito, assim como eu tive, e por isso que eu contei lá no começo da minha carreira, que tomar uma decisão de sair de um lugar muito confortável, que provavelmente eu teria ainda mais possibilidades, assim como eu decidi sair dali para entrar no estágio, né? Ou seja, muitos veem isso como, nossa, vai retroceder em relação... Não, foi um investimento. Eu também precisei pensar e sair de um lugar de gerente geral de uma indústria grande em São Paulo, né, em que eu gerenciava financeiro, RH, processos como gerente geral, numa remuneração muito confortável, no CLT, né, professora Vânia, que as pessoas ainda, esse é um outro tema, né, CLT, mas que ainda se vê como um fator muito confortável e seguro para empreender. E aí eu começo a montar a minha estratégia de empreendimento. O que eu faço? Continuo trabalhando como CLT, como gerente geral e me dedicando em paralelo a empreender. Por quê? Na área da saúde, empreender é um processo um pouco desafiador, porque uma clínica, né, um estabelecimento de saúde, ele tem muitas normas e técnicas que são muito peculiares. Para ter ideia, foi 1 ano e meio para um alvará da vigilância sanitária. Então, é um processo em que eles vêm, visitam, voltam, e aí voltam mais uma vez, e aí vem uma outra equipe. Então, é um processo bem demorado. Por que eu escolhi fazer em paralelo, empreender e continuar no mercado formal, né, no CLT? Para que eu tivesse possibilidade de não extrair e não depender integralmente do negócio. Então, eu disse, eu posso estruturar o meu negócio, posso colocar esse negócio para funcionar com pessoas qualificadas, então eu estipulei uma equipe administrativa, contratei equipe e administrava esse negócio não de uma maneira estando todos os dias. Estava todos os dias, mas não integralmente. E aí me deu essa tranquilidade de conseguir estruturar o negócio com esse investimento inicial,
com capital de giro inicial, fazer com que o negócio se pagasse, né, e fosse girando, tanto que esse negócio, no plano de negócio, ele teria 6 meses de retorno, e no terceiro mês ele começa a girar esse retorno, e aí é que eu sinto, depois de 6 meses, essa tranquilidade em sair desse contrato formal CLT e realmente investir só no meu empreendimento. E aí, nesse inteirinho aí, nesse sair do mercado formal, é que eu comecei também a olhar, porque estava mais próximo, outras possibilidades. E aí lanço dentro da clínica, o que era uma clínica de especialidades, vira uma clínica de especialidades, 3 marcas principais. IBET Clínica de Especialidades, IBET Escola de Formação e IBET Social. Então, eu junto da minha carreira e da minha construção como profissional, as 3 áreas em que eu atuei e trabalhei dentro do meu negócio: educação, saúde e assistência social. Então, é assim que foi construído, né, nessa carreira e dentro das possibilidades do que eu aprendi e consegui executar e estudar, vira o IBET, que é uma marca principal, com 3 submarcas dentro do projeto. Nossa, gente, olha isso! Que história fantástica, né? Então, assim, professor, o senhor está enriquecendo muito a nossa noite, não é mesmo, alunos? Com certeza o pessoal está assim, uau, né? Porque é bem isso. Parabéns pela sua carreira. Professor, conte para nós um pouco, né? Dessa clínica. Eu queria ouvir um pouco o que trabalho que o senhor desenvolve lá, né? E também queria ver esse outro lado social que o senhor explicasse para a gente. Fiz 2 perguntas em uma, olha só. Muito bom. E eu falo pouco, né, professora Vânia, quando vem com 2 perguntas. Mas Vamos ótimo. Lá. Bem, a clínica de especialidades, o que eu trago para, olhando a área da saúde, né, inicialmente, eu começo a ter experiência na área de saúde esportiva, que é uma área muito diferente, né, ele vai trabalhar com pacientes já acometidos de algum trauma. Depois eu passei por saúde cardiológica, então trabalhei aí com o HCOR, né, com o Hospital do Coração, então os processos invasivos, mas também os processos de prevenção à saúde. Trabalhei com clínica de psiquiatria pura, internação e hospital dia. E aí, desse apanhado, é que eu construo a idealização de uma clínica integrativa. Então, hoje, o IBET Clínica de Especialidades, ele é integral e integrativo. O que isso significa? Nós olhamos esse paciente, nós temos como missão olhar o paciente de uma maneira integral e holística, mas não o holístico do que se tem, né? Um holístico no sentido espiritual da palavra, né? Muitas pessoas tratam o holístico como místico, mas um holístico cientificamente pensando que o indivíduo ele é composto por aspectos patológicos, fisiológicos, biológicos e inconscientes. Então, nós olhamos o paciente dessa maneira. Dentro da clínica de especialidades, nós temos psiquiatria, psicologia, psicanálise, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, musicoterapia, reiki, barras de axis e constelação familiar. São 10 especialidades. Em que nossa ideia, professora Vânia, é fazer com que o paciente possa perceber que todos os processos ou parte desses processos podem ser importantes para o caso dele ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele vem para terapia e ele tem um processo de cognitivo não estruturado, né, um processo de cognição, aprendizado neurológico, não é só na terapia que nós vamos trabalhar com esse indivíduo, mas eu olho ele de uma maneira geral. Ele pode ser encaminhado, então, para musicoterapia, para trabalhar a questão de sonorização, córtex pré-frontal, memória de trabalho, memorização de longo e curto prazo, resposta verbal e não verbal,
posso encaminhar esse paciente para terapia ocupacional. Então, é uma clínica em que a gente vai trabalhar o aspecto individual do paciente, o que ele traz de sintoma, mas também o sintoma como um item não primordial, mas entendendo essa demanda do paciente pela causa e não só pelo sintoma. Então, eu sempre brinco, né, que aqui, quando o paciente vem procurar, por exemplo, a psiquiatria, ele quer medicação, né? A psiquiatria, ela tem esse olhar, né, de ser apenas medicamentosa. Então, muito dificilmente é um paciente que ele só vai ficar na psiquiatria, porque a medicação, ela vai trabalhar o sintoma. E nós acreditamos que nós não trabalhamos com o sintoma do indivíduo, mas com a causa, né? O que tem causado esse sintoma? Vamos falar mais a respeito, né? Tem até uma brincadeira, professora Vânia, que essa é uma frase do psicólogo, né? Fale-me mais a respeito. Mas é isso, né? É compreender que esse indivíduo, ele não é o resumo do seu sintoma, mas que há muitos aspectos por trás disso. Na clínica, e no IBET como um todo, né, o próprio nome diz evolução e transformação, nós acreditamos sim e trabalhamos todos os dias para isso, e aí é um ponto importante para os alunos, olha como missão é forte, né? E não aquela que a gente escreve, né? Mas a que a gente escreve, olha e vive. Nós temos como missão evolução e transformação, porque nós acreditamos, e aí vem a nossa visão, que transformando o indivíduo, que esse indivíduo seja mais autônomo, independente e saudável, ele pode ter uma família mais independente e saudável, que pode transformar os seus vizinhos, pode transformar um bairro, uma cidade, um país, e já já nós vamos ter, né, um mundo mais saudável, mais equilibrado, mais autônomo. Então, dentro disso, essa é a nossa missão e visão, né? Eu realmente acredito, e hoje nós temos uma equipe de 52 pessoas, e nós trabalhamos com essas 52 pessoas, com essa missão e essa visão. E aí, tendo como valores, né, a humanização, o acolhimento, o ver cada caso e cada indivíduo como um indivíduo único. E eu acho também, professora Vânia, olha como eu discorro, né, nas respostas. Assim que é bom, assim Quando que é a gente ótimo. fala com prazer, né, isso vai se estendendo, mas eu acho que um ponto também muito importante, falando de empreendedorismo, é esse olhar de proximidade com o seu cliente, né? Eu brinco, nós todos os dias atendemos na clínica de 100 a 150 pacientes. Nossa. E nós sabemos, com certa proximidade, mais ou menos a história de cada um, o nome de cada um, a equipe, né, vai até a recepção, nós temos uma equipe de atendimento, e fala, poxa, fulano, né, o paciente Joãozinho, o que aconteceu? Ele não é de faltar, ele não veio hoje, deixa eu usar esse tempo para ligar, para ver se está tudo bem. Então, é realmente ver cada indivíduo como algo e alguém importante para que a sua empresa aconteça. Eu sempre brinco que sem os meus pacientes, o IBET não acontece, né? Sem a equipe, o IBET não acontece. Sem a gestão, o IBET não acontece. Então, é conseguir perceber a organização como um movimento e como um todo. Então, essa é a clínica. Olha, eu nem cheguei na escola e no social. Fala da escola para nós. Muito bem. Dentro desse cenário, professora Vânia, eu, então, quando implemento a escola de formação, dentro da escola de formação, nós temos cursos profissionalizantes, de extensão e aprimoramento na área da saúde, educação e assistência social, que é o que nós trabalhamos. Então, a ideia desses cursos não são cursos em que nós temos já no mercado, mas são cursos voltados para a nossa prática. Então, por exemplo, o curso de psicanálise, né, uma formação de 2 anos e meio de formação em psicanálise, em que o aluno se torna psicanalista clínico. Nós temos a formação em constelação familiar, nós temos a formação em acompanhante terapêutico, que é para acompanhamento de crianças e adultos típicos e atípicos. Então, na escola de formação, nós trazemos cursos de extensão, formação e livres para as nossas áreas de expertise. Então, nós
fazemos a clínica também um grande laboratório de possibilidades e conhecimento e aplicamos isso na nossa escola de formação com os nossos alunos. Então, surge a ideia da escola de formação, por quê? Porque como a nossa missão, e olha como, de novo, alunos, missão é algo importante para uma organização, é transformar um indivíduo que vai transformar uma família em uma cidade, etc. Eu não consigo fazer isso só com 52 pessoas. Eu preciso fazer com que esse conhecimento, essa expertise e esse negócio chegue para a professora Vânia, que vai aplicar isso com seus 40 alunos em uma sala de aula, que esses 40 aplicando para cada um, replique isso, então isso vai ficando maior e mais possível. Então, a ideia da escola de formação é essa, trazer conhecimento, formação, para que eu consiga multiplicar esse fator do que acreditamos para o nosso negócio. Eu acho que isso também, professora Vânia, é uma estratégia de negócio, de fazer com que essa inovação, né, de que fazer com que esse fator e essa missão do que acredita a empresa possa realmente tomar corpo e volume, e não só, e eu não acredito que empreendedor possa pensar só no fator monetário, dinheiro, porque nós não abrimos a empresa só pelo dinheiro, né, mas pela missão, pelo propósito maior. E claro que a rentabilidade, a lucratividade, ele vai vir como uma consequência. E dentro disso é que nasce o IBET Social. Então, nós pensamos o seguinte, poxa, ok, né? Então, hoje na clínica nós atendemos quem pode pagar, hoje na clínica de maneira particular, hoje na clínica nós atendemos quem tem convênio, hoje na clínica nós atendemos a outras parcerias com empresa. Na nossa escola de formação, nós atendemos alunos pagantes. E quem não pode ter isso? Então, surge dentro desse prisma o IBET Social. Vejam que, como eu contei no começo, eu começo a minha carreira num projeto social, né? Eu começo a minha carreira como gandula de um projeto social. E aí oferecer isso dentro do meu negócio muito me orgulha de fazer com que os processos, né, em que saúde mental, orientação vocacional, saúde nutricional, chegue a comunidades, escolas e projetos de maneira voluntária. Então, nasce o projeto social. O que é hoje o projeto social IBET? Nós desenvolvemos projetos em parceria com instituições, nós arcamos com todo o projeto e levamos, né? Tem um projeto de empreendedorismo para mulheres na comunidade, então, onde nós fizemos formações para essas mulheres empreendedoras. Nós temos projetos ligados à orientação vocacional, de orientação de fala e voz, de acolhimento, né? Então, ir nas comunidades para escuta técnica, né? Fazendo esses projetos e levando isso para as comunidades para que também tenha essa possibilidade de ter esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. E também um diferencial é que o IBET Social ele é aplicável na clínica e também na escola de formação. Todas as nossas turmas, professora Vânia, sempre tem um aluno bolsista. Então, todas as turmas do IBET têm um aluno com 100% de bolsa. Dentro do projeto social, nós também temos uma bolsa para alunos trans. Então, os alunos em processo de transexualidade, os transgêneros, que têm aí uma dificuldade de entrarem no mercado de trabalho, que tem uma grande questão social por trás, nós também temos um projeto de bolsa integral para esses alunos. Então, eu vou caminhando com esse meu negócio entre a saúde, entre a educação e a assistência social, trazendo aí para as pessoas, né, para os stakeholders, para quem interage com a organização, sempre essa importância do indivíduo-serviço como um todo, a importância do processo de acolhimento, de humanização e de organização administrativa, porque 52 pessoas numa equipe, né? A minha empresa hoje tem 3 anos, nós estamos abrindo a segunda unidade, estamos num projeto de um livro em que nós vamos contar, um livro em série, em que nós vamos falar sempre de um tema principal com 10 autores, então é um projeto que se chama
algumas visões, muitas ideias, em que o primeiro livro vai ser lançado em janeiro, sobre educação, inclusive. Depois eu convido todo mundo. Que é levar realmente essa idealização, né? Esse projeto empreendedor para mais pessoas, para que acreditem que empreender é possível. Empreender é difícil, às vezes, mas se é a sua missão, as dificuldades vão aparecendo sempre como lições positivas, como aprendizados, e é possível empreender. Há pessoas, né, professora Vânia, que dizem é impossível empreender no Brasil. Não, não. É possível. O que você precisa ter é organização, conhecimento, né? Desde a minha primeira graduação, eu nunca parei de estudar, de conhecer, de conversar com pessoas como a professora Vânia, como o professor Henrique, como o professor HP, como a professora Rita, que também falou de empreendedorismo, né? Somos amigos próximos aí, trocamos informações, porque empreender é conhecimento, empreender é possibilitar ao outro novos formatos e novas possibilidades. Fantástico. Olha, eu acho que assim, além dessa história linda de vida que o senhor colocou aqui para nós, o senhor deu uma aula, né, sobre empreendedorismo e plano de negócios, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente ensina, né, que a gente explica em sala de aula, eu acho que os alunos aqui estão falando, nossa, é mesmo, olha, isso aqui a gente vê lá, tal. Então, para mostrar, né, o quanto que o conhecimento aí vai auxiliar, né? E foi o que aconteceu, né? Com o seu próprio TCC, que os alunos aqui também fazem, viu, professor? O senhor depois conseguiu colocar em prática e levar esse negócio. O senhor só não contou para nós aonde o senhor vai abrir a segunda clínica e onde é a primeira clínica. Né? Muito bem. Eu estou pertinho da ETEC, aí do Cantos. A clínica fica no Campo Limpo, esquina com a estrada do Campo Limpo, perto do Clube Pernambucanas. Então, quem conhece a região vai entender mais ou menos. A nossa segunda unidade, nós vamos abrir também no Campo Limpo, porque nós temos uma demanda reprimida, né? Como eu te disse, são de 100 a 150 pacientes por dia e com lista de espera. Então, eu preciso atender essa demanda. E aí nós vamos abrir a segunda unidade, provavelmente próximo mês nós já tenhamos a inauguração, né? Estamos aí no pré-processo de lançamento, né? Ainda no meu plano de negócio, professora Vânia, fazendo os investimentos pré-operacionais, né? A galera vai lembrar desse termo. Então, nós estamos no pré-operacional, mês que vem já começamos a funcionar, e também vai ser aqui no Campo Limpo. A matriz é na Rua Iguarana, número 23, esquina com a estrada do Campo Limpo, e a filial vai ser na Avenida Anassé, o número não me lembro agora, mas próximo também aqui da clínica. Depois, o pessoal pode acompanhar as redes sociais, no @IBET Evoluir e Transformar. Então, acompanhem lá a clínica, a escola de formação e os nossos projetos sociais. Fantástico. Nós vamos colocar depois aqui, deixar, né, no nosso vídeo aqui, deixar aí o endereço, tudo certinho. Professor, tudo que é maravilhoso, como esse papo, acho que eu tenho que bater um papo mais ainda com o senhor, viu? Vamos chamar o senhor outras vezes, porque, assim, foi incrível, tá? Então, em nome da ETEC, Carolina Carinhato Sampaio, extensão CEL Cantos do Amanhecer, em nome da nossa coordenação, professor Henrico, e em meu nome, quero muito agradecer. Professor HP, que o senhor conhece, diz que o senhor trouxe para nós aqui hoje, né, mais do que o conhecimento, o senhor nos deu o seu tempo. Então, vou usar as palavras do professor HP para dizer isso. Muito obrigada mesmo, né? E queria que o senhor deixasse aí um recado para os nossos alunos, né? Que ainda tem esse receio, esse medo de fazer algo. O que o senhor deixa para nós aqui, professor? Muito bem. Primeiro, quero agradecer. É sempre uma oportunidade muito positiva estar aqui falando com os alunos da ETEC, falando com vocês. E, para finalizar, o que eu gostaria de deixar de recado é que é possível, né? Falando de empreender,
se é a sua missão, se é algo que aquece o seu coração, né? Se é algo que você sente que pode ser diferente, que pode agregar para a vida do outro, faça, né? É difícil, sim, mas não é impossível. E essas dificuldades, elas vão se tornando grandes aprendizados para quem é empreendedor. Uma dificuldade é igual a uma oportunidade. E se é difícil empreender, é porque há uma grande possibilidade de dar certo. Então, acredita, vai, faz e acredita no seu negócio, porque ele pode acontecer. Assim como eu acreditei e hoje tenho a possibilidade aí de tocar esse negócio, de abrir uma segunda unidade, de novos projetos e de estar aqui contando para vocês sobre isso. Nossa, perfeito. Olha, manda o convite para nós quando for lançar o livro, para que os nossos alunos também possam participar, e nós também, como professores, vamos adorar. E com certeza, galera, muito obrigada. Compartilha aí, chama os amigos, inimigos, né? Porque eles se tornam amigos, não é isso, professor? Isso os mesmo. Familiares, para curtirem aqui o nosso canal. E esse foi mais um programa incrível sobre empreendedorismo. Quero agradecer demais, viu, professora, a sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço em todos. Muito obrigada. Tchau, tchau, galera. Até mais.